boa noite a todos os irmãos, a todos os companheiros, que nesta noite nos encontramos aqui para a gente poder falar um pouco sobre o Espiritismo, falar um pouco sobre Jesus, nos encontrarmos, revermos algumas pessoas que há tanto tempo não temos tido a chance de nos encontrarmos, então que a gente possa aproveitar para rever os amigos e pensar um pouco na nossa vida, pensar em Jesus, trazer para os nossos lares uma grande mensagem que fala sobre amor, que fala sobre a vida. E para a gente se preparar, antes de nós chamarmos os nossos convidados, hoje nós temos como tema central desta live amor, a lei da vida. É o tema que nos une nesse momento de fala, em que nós vamos encontrar pessoas representantes de todas as casas espíritas de Tupaciguara. Eu até vou fazer uma chamada de todos, mas antes eu gostaria de agradecer os parceiros que estão levando o sinal, levando esta mensagem, levando esta fala a tantas pessoas, a tantos lares. Queria agradecer à Rádio Portal da Luz, que disponibilizou também o seu canal do Face e do YouTube para transmitir esta fala, esta live. Ao canal Coromandel Espírita, também pelo Facebook e pelo YouTube, muito obrigado também. A AME de Uberlândia, que também transmite este encontro, muito obrigado. Isso no Facebook, da AME de Uberlândia. Ao Tupaciguara Espírita também, que pelo Face faz a transmissão desta live. E também temos aqui no canal da AME de Tupaciguara, no Face da AME, a transmissão deste encontro. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. E para a gente, então, poder chamarmos os nossos companheiros, eu sou o Nélio, para quem não me conhece, estou aqui representando a AME de Tupaciguara, e a gente vai chamar, então, as casas espíritas da cidade de Tupaciguara, um representante de cada, para a gente se rever de uma forma bem fraterna hoje. Eu queria chamar a Aline, primeiramente. Oi, Aline, boa noite. Boa noite, Nélio. Boa noite a todos que já chegaram, estão conosco. Já tem muita gente, né, Nélio? Coisa boa encontrar tantas pessoas. Demais. A Aline está representando o Centro Espírita Eurípides Barçanufo e Paulo Apóstolo. Muito obrigado, viu, Aline? Nós vamos chamar também aqui a Daniela Mota. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, gente. Realmente é muito bom. Numa noite de domingo, iniciar uma semana desse jeito realmente é um presente. É verdade, Daniela. Muito obrigado. Daniela está representando o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Muito obrigado pela presença, viu, Daniela? Nós vamos chamar também o Luciano. Olá, Luciano. Seu microfone, Luciano. Você vai ter... Está mutado o seu microfone, Luciano. Desculpa, Pri. Boa noite, meus irmãos. Que a gente possa tirar muito proveito dessa live, que possa dar tudo certo, né? Que Jesus possa ser sempre conosco. E realmente vai ser muito bom ter essa oportunidade agora. Obrigado, Luciano. O Luciano está representando o Centro Espírita Jesus Joana de Ângeles. Muito obrigado, primo. Nós vamos chamar a Marinês também. Boa noite. Boa noite, Marinês. Que seja uma noite abençoada, né? Nós estamos todos juntos, isso é muito bom. E nós vamos aí ter, né, umas palavras boas em relação à doutrina de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Então vai ser muito abençoado, muito proveitoso. Obrigado, Marinês. A Marinês está representando o Centro Espírita Batuíra, aqui do povoado do Bálsamo, nosso novo integrante aqui das nossas casas espíritas de Tupaciguara, da AME. Obrigado, Marinês. Agora o Pedro Carlos também está conosco aqui, né, Pedro? Boa noite, Pedro. Boa noite, Nélio. Boa noite, irmãos que estão compondo essa live. Boa noite a todos que estão assistindo. E que é um prazer muito grande estar representando o Centro Espírita Amor e Fé. E é uma alegria muito grande estar participando dessa nova super live. Obrigado, Pedro. Como o Pedro bem disse, ele está representando aqui o Centro Espírita Amor e Fé. Muito obrigado, Pedro. Priscila. Oi, Priscila. Oi, Nélio. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, né, os integrantes aí.
Que Jesus possa nos abençoar aí nessa noite. Isso, obrigado. A Priscila está representando a Casa Espírita Amor e Caridade, muito obrigado. E temos também Estefânia. Oi, Estefânia. Boa noite, Nélio. Boa noite a todos. Então, com a graça de Deus, nós estamos aí juntos. Com certeza, vamos tirar bastante proveito. Em nome do Carlos, do Centro Carlos Ferreira Borges, nós estamos aqui e agradecemos a participação. Obrigado, a gente que agradece, Estefânia aqui do Centro Espírita Carlos Ferreira Borges, também do povoado do Bálsamo. Antes de a gente começar com as nossas falas, eu vou chamar uma companheira minha aqui, uma filhinha linda. A Maria Clara vai fazer uma leitura para nós de uma mensagem do livro Paz Todo Dia, do Lorival Lopes, para a gente se ambientar e a gente começar com as nossas falas, a gente poder rever todos nós aqui novamente. Vamos lá, Maria Clara? Oi, boa noite. Boa noite. O problema está difícil? Você se indaga o que fazer diante do problema que teima em ficar, que não dá espaço para uma solução e não deixa você em paz. Mas tenha calma. A intensidade do problema depende de você. Se deixa que ele abale você, o nervosismo o prende a você e não vai embora. Mas se conserva a calma, ele vai embora por conta própria ou por não encontrar condições de permanecer. Você é maior que o problema. A calma é por si a maior parte da solução do problema. Obrigado, Maria Clara. Meus irmãos, é essa mensagem que o Lorival Lopes nos traz aqui nessa fala, e a gente tem realmente que pensar um pouco sobre esta importância, né, na nossa vida, de mantermos a calma, de frente aos problemas, enfrentá-lo com a tranquilidade que tudo acontece na hora e no tempo de Deus. A nossa live de hoje, então, meus irmãos, que a gente possa sentir a presença de Jesus em todos os nossos lares, e para a gente só começar, eu vou só jogar a discussãozinha aqui para os nossos companheiros aqui, que estão muito bem afinados com o tema também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Amor, a lei da vida. Há quanto que o Espiritismo já nos oferece mensagens, há quanto que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos chama a atenção da importância de a gente seguir aquilo que o Cristo muito bem exemplificou, há muito tempo falava, e até hoje nos envia como bênção. Falar do amor é falar da vida, é falar desta lei sobre a qual estamos vivendo e para a qual devemos sempre caminhar. Na literatura espírita, a gente vai encontrar em frases, né, e nós vamos ouvir muitas aqui hoje, falando sobre a vida, falando sobre o amor, mas a importância maior desse tema não é nem só falar sobre, é vivenciá-lo. É buscar em nós esta vivência real do amor de Deus. E só para a gente começar mesmo, eu trouxe uma passagem, e eu fugi do Evangelho, lógico, nós vamos falar de Evangelho aí também, mas eu trouxe um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que lá no final desse livro, importante para a gente conhecer sobre essa temática do ser, dos problemas que nós enfrentamos, das nossas dores, ele traz um capítulo, né, falando sobre o amor. E é essa fala que eu vou destacar aqui, só para a gente pensar no início mesmo dessa nossa live, né? Em determinado momento ele diz que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer é fazer convergir toda a atividade, toda a nossa energia para o alvo que temos a atingir. Saber é porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima dos dois, do querer e do saber, nós temos o amor. É preciso amar, diz Leon Denis. Sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos.
E é esse o pensamento que nós queremos trazer para esse início de conversa, meus irmãos. Como que o amor abarca tudo que está na vida, é pelo amor de Deus que aqui estamos, é pelo amor de Jesus que aqui estamos caminhando nesta evolução, enquanto ele, esse irmão maior, governa este planeta, e tantos outros planetas que estão aí sendo governados por espíritos superiores que o nosso Pai nos oferece. Então, é esse sentimento de amor que Leon Denis coloca para a gente aqui como o poder da nossa alma, de nós, enquanto espíritos imortais, encarnados hoje, que temos, então, o resumo desse poder entre o querer, o saber e o amar. E esse amor que nos ilumina, né, Aline? Ilumina as nossas vidas, ilumina o nosso querer, o nosso saber, e que a gente precisa, não é, amiga, levar para o nosso fazer diário. Não é verdade, Aline? É isso mesmo, Nélio. Eu vou aproveitar para cumprimentar as pessoas que chegaram depois que nós cumprimentamos. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, nos enviem comentários, perguntas, porque tem um monte de gente aqui que sabe um monte de coisas. Às vezes a gente não sabe responder, mas tem muita gente que vai poder contribuir, que vai poder responder, auxiliar. Bom, falar de amor, que é algo extraordinário, o amor, né? João, lá no Novo Testamento, ele nos fala que Deus é amor. Vamos ligar essa frase ao início da nossa codificação, lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec, curioso em saber o que seria Deus, ele pergunta, mas vem cá, espíritos que estão aqui reunidos, me dizem, o que é Deus? E os espíritos falam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vamos pegar a palavrinha lá do João? Então, se Deus é amor, então o amor é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Olha que interessante. Quando Deus criou a Terra, criou o universo, tudo existiu para ser animado. Então, o que Deus falou? Falou assim, olha, eu vou povoar a Terra e outros planetas com vida, com a criação que eu criei, pensando em todos vocês. Vamos pensar aqui na Terra? Na Terra nós tiramos o nosso sustento, nós vivemos, nós vemos tantas paisagens lindas, a natureza crescer, florescer pelo amor de Deus. Olha que lindo que é. E aí, quando a gente fala disso, parece algo assim, frase pronta. Olha, se tranquilize, minha irmã, nós temos um Deus de amor. Não é frase pronta, não, é verdadeiro. Deus não desampara ninguém e nos coroa com a bênção de amar. Mas o que nós precisamos fazer quando nós estamos aqui na Terra? Amarmos uns aos outros. E essa passagem, essa fala, foi uma das leis que Jesus, após a Santa Ceia, né, que é retratado em vários quadros, ali sentados com seus discípulos, ele fala assim, olha, queridos discípulos, vou deixar para vocês aqui uma nova lei, amem-se uns aos outros. Os meus discípulos, os discípulos de Cristo, eles serão reconhecidos em todo o mundo por muitos se amarem. E o que Deus espera de nós aqui na Terra? Espera que nós nos amemos. E é por isso que nós constituímos uma família e nascemos em uma família. Para que a gente comece ali a treinar o amor com as pessoas mais próximas de nós. A mãe, aquela que dá a luz, ela experimenta um amor sublime. Quando ela é mãe, que ela pega aquele serzinho tão pequenininho, o amor dela aproxima-se do amor de Deus para com a gente. Tão lindo é um amor de mãe. Aquele filho que ama sua mãe, que tem aquele olhar mais amoroso do mundo, é como se ele tivesse o olhar de Deus, o olhar de amor sobre aquela mãe. Então, nós começamos a experimentar o amor ainda no nosso lar. E por que isso? Porque nós temos uma tarefa que não é muito difícil, que é amar a toda a humanidade. Então, a gente começa a vivenciar esse amor aqui, para mais tarde a gente amar a humanidade toda. Essa semana,
eu tive uma visita, eu não posso falar que foi uma visita querida de imediato, porque ela me trouxe falas muito ruins de alguém que eu amava. Só que ela não mentia, ela trazia verdades. Ela me disse coisas ruins de alguém que eu amava, só que ela trazia verdades. E o que eu fiz com isso? Ao ouvir, não mudei o semblante, fiz um esforço sobre-humano, porque eu não podia mudar o semblante, e fui refletir. Por que essas palavras chegaram para mim? Para que eu pudesse ir até a pessoa que eu amava e nós duas nos oportunizasse a conversar sobre o que melhorar na vida. Olha que interessante. Eu utilizei aquela fala que ela disse, que não foi fácil de ouvir, eu não posso dizer que foi, porque não foi fácil de ouvir, para oportunizar uma melhora, tanto para mim, de ouvir isso, quanto para ela. E aí eu me lembrei de uma vez que eu assisti uma palestra, se eu não me engano foi até do Wellington, e o Wellington falou isso durante a palestra mais de uma vez, que nós precisamos não amar o crime, né? O crime em si nós não temos que apoiar, nós não temos que amar, mas que nós precisamos amar os criminosos. Então eu trouxe isso para mim naquela hora. Olha, então aquelas falas são verdadeiras, a pessoa realmente está errada. Então agora vamos trabalhar a partir de agora. Eu continuo amando, meu amor não diminui por ouvir. Agora, se eu, por acaso, me envenenasse com isso, distribuísse o mal, era uma responsabilidade minha. Eu teria responsabilidade sobre isso. Agora, tardezinha, eu ainda tenho tempo, né, Nelly? Ainda eu posso falar mais um pouquinho? Agora, tardezinha, eu recebi um texto. Então tá bom. Que eu fiquei apaixonada nele. É um texto do livro Falando a Terra. Foram vários autores que escreveram pelo médio Chico Xavier. Esse texto é do João de Brito. E o João de Brito, ele traz algumas comparações. Ele fala, por exemplo, que o ódio, ele é o amor que se envenena. Olha que interessante. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Eu achei interessantes as comparações que ele fez, porque em todas elas, que são muitas, ele traz o amor como referência. Isso porque o amor é a alma da vida. Em tudo tem amor. Ainda que a gente não consiga enxergar de imediato, mas ele está lá. Ele vem e fala que até o ciúme é amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que se enlouquece. Essa comparação me chamou muita atenção, porque muitos de nós não, para não falar todos, né, ainda trazemos o orgulho ainda latente na gente, decorrente do mundo que a gente ainda vive, que a gente vive num mundo de provas e expiações. Então, o orgulho, ele ainda está enraizado dentro da gente. E eu achei interessante essa comparação. Então, ele traz para nós que o orgulho é o amor enlouquecido. A discórdia é o amor que se divide. Aqui, nessa hora, quando eu li, eu me lembrei de uma aulinha de evangelização, onde nós encontramos um texto que falava de dois irmãos que se separaram, mas eram vizinhos. E no meio, não sei se vocês já ouviram essa historinha, agora eu não vou lembrar dela na íntegra, mas nessa história, posteriormente, quando eles contratam um carpinteiro, o carpinteiro era para poder dividir ainda mais a fazenda. Só que quando ele conheceu a história, o carpinteiro fez uma ponte unindo os dois novamente. Então, quando eu li, eu me lembrei dessa historinha, porque a discórdia é mesmo um amor que se divide, né? Eles eram unidos ali pela fraternidade, por terem nascido no mesmo berço, mas que acabou se dividindo. A vaidade é o amor que se ilude. Olha que interessante. Muitos de nós vamos ser tentados no decorrer da nossa existência à vaidade, aos elogios. E aí, quando nós nos vemos envolvidos por esses elogios, e aí nós damos abertura para a vaidade, nós estamos nos iludindo, porque nós somos todos anjos, mas em construção ainda. Não estamos prontos.
A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. Gente, esse autor, ele foi muito feliz nessas comparações. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que expande. E é mesmo, né? Quando nós conseguimos expandir o nosso amor, que é uma das nossas tarefas aqui na Terra também, é cobrir o máximo de pessoas com o nosso amor. Obrigada, Tupaciguara Espírita. Ó a vaidade, gente. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que o aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que santifica. O amor é o clima do universo, é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Eu li ele na íntegra para que a gente fosse fiel a ele. Essas comparações é algo que, a partir de hoje, a partir da tarde que eu o recebi, eu quero sempre me lembrar dele, para me fazer sempre essa analogia e ter olhos de enxergar a vida e os irmãos com os olhos do amor. E quando nós utilizamos os olhos do amor, nós vamos agora nos lembrar de Leon Denis, que ele fala que os olhos do amor é os olhos de Deus. E é assim que eu vou perguntar a Daniela se ela concorda com tudo isso, o que ela vai trazer para nós a respeito do amor nesta noite. Oi, minha linda. Boa noite. Realmente, assim, eu adorei a sua explanação, porque realmente a família é a base de tudo, né? Nós temos essa instituição que ela traz todo o sagrado, o divino, onde tudo começa. A família, há muito pouco tempo que se coloca esse título realmente com peso, né? Até então, anteriormente, não tinha tanto esse cuidado com essa instituição como nós temos agora. E pelo nosso conhecimento, como você mesmo disse, é a base de tudo. A família é o nosso alicerce. Então, essa instituição sagrada, que é tanto que a espiritualidade, ela tem um cuidado muito especial. Não é à toa que nós temos, então, o Evangelho no Lar, porque é onde tudo começa. É naquele momento ali onde duas pessoas se unem e logo depois nós temos a vinda dos nossos rebentos, dos nossos filhos, mas a família, ela começa a partir do momento que ocorre a união dessas duas pessoas. Então, nós temos aquela energia, a energia de um começo, onde tudo pode acontecer. E vem com essa graciosidade de trazer a energia, porque a espiritualidade, ela reconhece essa instituição como um laboratório de almas. É onde, na verdade, seria a escola inicial do espírito, para que então nós possamos, em primeira instância, começarmos a evoluir. E foi muito bonitinho você falar do bebê, porque assim, se não fosse necessário esse amor de mãe, esse acolhimento que a mãe traz, esse aconchego do colo, né, dessa energia materna, porque o bebê, ele vivencia ali aquela esfera da mãe até os seus 3 anos de idade. E se não fosse necessário isso, o bebê nasceria andando. Mas ele precisa desse cuidado, porque é naquele cuidado que nós experimentamos o amor. O amor, assim, eu sempre achei e continuo achando que amar é um exercício. E nós, a cada minuto que nós vivenciamos esse sentimento, nós nos tornamos cada vez melhores. E é na família, quando nós recebemos esse bebê, nós recebemos essa criança, que temos a chance, a oportunidade de
exercitar esse sentimento tão nobre. Quando um bebê chega, nós temos ali um pai e uma mãe munidos de um carinho, de uma atenção que são realmente necessários. E isso faz com que nós nos tornemos, como adultos do lar, pessoas melhores, para que nós possamos construir uma estrutura familiar para que aquela criança, aquele espírito, ele possa então se desenvolver como precisa. É na família que criamos essa energia, essa educação, essa forma de tratar, porque nós podemos incutir valores de forma bem clara até mais ou menos seus 7 anos, e depois, quando a personalidade ela se firma, a criança então ela tem aquilo tudo que nós passamos como pais, para que ela possa seguir a jornada dela munida desse valor. E esses valores são importantes porque o espírito ele traz consigo uma carga de vidas passadas. E quando nós realmente cercamos essa criança com esse sentimento de amor, de cuidado, de respeito pelo próximo, porque é justamente ali que nós temos a chance de começarmos a exercitar o amor ao próximo. E é fazendo esse movimento que nós crescemos também, porque a criança, educar uma criança, exige da nossa parte uma, eu poderia dizer, é como se nós tivéssemos uma função 24 horas por dia, porque nós precisamos estar sempre atentos ao nosso comportamento. Então, estar em uma família, estar em um lar, faz com que nós comecemos a trabalhar a nossa própria reforma, a nossa própria mudança, a nossa própria evolução. Por quê? Porque a criança, no início ali da infância, os adultos são para ela seus heróis. Então, nós temos a obrigação de realmente sermos para aquela criança pessoas melhores. Além de passar para ela esse ensinamento, nós precisamos aplicá-lo em nós. E só conseguimos fazer isso quando nós temos o auto-amor. O auto-amor é acolher as nossas imperfeições. Nós não temos defeitos, nós temos imperfeições. Qual seria essa diferença entre defeito e imperfeição? Quando nós compramos, por exemplo, um liquidificador, se ele vem com defeito, ele não funciona. Mas se ele vem com uma imperfeição, ele pode muito bem funcionar perfeitamente. Ele tem ali uma ranhura, um amassadinho, mas isso não tira dele a qualidade de ser um liquidificador. Assim somos nós. Não é pelo fato de termos algumas imperfeições, ou até mesmo muitas, né, que nós estamos aqui a lapidar cada vez mais as nossas imperfeições, é que deixamos de sermos amados por Deus. Como a Aline mesmo falou, não existe abandono por parte do Pai. Então, acolher as nossas imperfeições, colocando a alegria de vivermos a vida de forma plena e amorosa, faz com que nós, além de nos tornarmos melhores, nós possamos, então, criar espíritos que na fase adulta serão também melhores. Porque se nós formos olhar toda a parte psicológica da situação, as questões de adultos com problemas psicológicos, dificuldades, vai lá atrás, na época da infância. Então, quando nós temos esse acolhimento, essa inteligência emocional para lidar com a família, trabalhar a família de forma acolhedora, né, de forma realmente sensata, de forma que trabalhamos ali em prol daquele espírito que está sob nossa tutela, porque nós temos, inclusive, aquela pergunta que todo mundo sabe que no final das contas, Deus irá perguntar o que fizemos dos nossos filhos, aqueles que foram a nós, então, colocados sob tutela. Então, é uma responsabilidade muito grande a família, e só que essa família pode ser assim, extremamente gostoso de se formar
quando nós temos esse cuidado a mais, essa ideia de realmente trabalharmos a nós mesmos. Porque tem uma parte no Evangelho, inclusive, que fala que o homem, lá coloca dessa forma, que o homem lá fora ele é uma coisa e dentro de casa ele é completamente diferente. Então, nós temos que aprender a trazer o ensinamento de Jesus para dentro de casa, para dentro da nossa vida, e sermos uma pessoa só, sem máscaras, sem aquela questão assim de, pela intimidade que nós temos dentro de casa, eu posso ser do jeito que eu quiser. E lá de fora eu visto uma máscara e eu sou educada, eu sou boa, eu sou caridosa. Não funciona desse jeito. Nunca vai haver verdade agindo desse jeito. Precisamos ser únicos. Então, é como a Aline falou agora há pouco a respeito da questão do orgulho, da vaidade. Nada é negativo por si só. Ter orgulho só é negativo quando nós colocamos o peso para isso. Do contrário, por exemplo, eu posso ter orgulho dos meus filhos. É algo bom. Então, depende da conotação que nós damos aos nossos sentimentos, às nossas ações. Então, crescer é um desafio, não é difícil, mas é um desafio, onde requer da nossa parte estarmos sempre presentes. Normalmente, nós estamos ou preocupados demais com o passado, ou ansiosos demais com o futuro, e esquecemos de viver o agora. Então, assim, eu acredito que a felicidade está aqui, no presente, não no futuro. Eu planto hoje para colher amanhã. Então, quando eu planto o amor nas minhas ações, exercito esse sentimento em tudo que eu faço, eu com certeza colherei um futuro melhor, onde esse amor sempre estará presente, não só em mim, mas em todos aqueles que de alguma forma eu influenciei. Porque o próprio Chico fala, né, que é o exemplo que arrasta. Então, o conhecimento, ele tem sim o seu peso, mas é a nossa forma de agir, o nosso exemplo que arrasta realmente multidões. Então, quando nós cuidamos de nós mesmos, cuidamos da nossa família, cuidamos de todas aquelas pessoas que nos rodeiam, não só nos tornamos melhores, mas tornamos a vida deles também melhores. Ô, Luciano, o que você acha disso tudo? Realmente concordo contigo. A gente tem que sempre buscar essa melhoria e sempre nos vigiar, né, quanto a tudo que a gente faz, principalmente por causa disso, porque o nosso exemplo é que convence, né? A gente pode ter muitas palavras que podem entrar, de fato, na cabeça do outro, de outra pessoa com a qual a gente tem a convivência e tudo mais, mas o nosso exemplo é que convence. Se a gente só tem palavras, mas as nossas atitudes não são condizentes com as nossas palavras, realmente cai por terra toda a teoria que a gente tenta colocar, né? E aqui, a gente falando de amor, é bem, assim, eu acredito ser interessante que a gente possa se lembrar do nosso desenvolvimento enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos. Como a Aline lembrou, quando da nossa criação, a gente foi criado por Deus, simples e ignorantes. E o que a gente tinha nesse início, né, que até o Evangelho traz para nós? A gente tinha apenas os instintos, né, que foi o que fez com que a gente sobrevivesse, foi o que fez com que a humanidade fosse se desenvolvendo passo a passo, né? E esse instinto veio se modificando, ele veio se transformando em sensações, e essas sensações se transformaram em sentimentos, né? E esses sentimentos, deles, o mais sublime é o amor, que a gente veio a conhecer principalmente com Jesus, que veio nos trazer o real sentido de amor, o real sentido do que é esse sentimento tão nobre, que são o mais nobre, e o mais nobre de todos eles, né? Então, assim, pensar sobre isso, sobre essa nossa evolução, sobre o quanto a gente já consegue vivenciar esse amor que Jesus nos trouxe, né? Esse amor que Jesus nos exemplificou e teorizou para cada um de nós, que hoje a gente tem, como que a gente pode estudar, que a gente pode trabalhar, igual a gente está fazendo numa live aqui, debatendo, conversando sobre amor. Então, é bastante interessante ver de onde veio esse amor, né? A gente, enquanto ser primitivo,
como que funcionava esses nossos sentimentos, né, que eram só instintos para que a gente pudesse sobreviver, para que a gente pudesse desenvolver, a maneira com que o pai, o grande amor que o pai dedicou para cada um de nós, né, para que cada um de nós fosse artífice do seu próprio destino, artífice da sua própria existência, da sua própria vida, né, e a quantidade de amor que chega até nós com Jesus. Quando Jesus esteve na Terra presente e trouxe todo esse conhecimento e todo esse amor, que hoje a gente pode ler, a gente pode estudar, e a gente, com esforço e com dedicação, vivenciar no nosso dia a dia, né? É muito interessante como a gente sai ali de primitivo, e isso é a grande marca da nossa evolução moral, né? É a partir do momento em que a gente deixa cada vez mais esses instintos e cada vez mais sente as coisas, né? Sente esse amor pelos nossos irmãos, a gente consegue ter esses sentimentos e cada vez mais sublimados, né? Cada vez menos ligados à matéria, cada vez mais espiritualizados. E a doutrina espírita vem trazer muito mais luz a todo esse ensinamento que Jesus deixou, né? Então, ela nos permite entender o que é esse amor, e nos ajuda e contribui com cada um de nós para que a gente possa aplicar esse conhecimento, aplicar tudo que Jesus nos trouxe, toda essa lei de amor, né? Jesus resume todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, assim, e a doutrina vem a cada texto, e a cada texto evangélico, principalmente na codificação, que é muito interessante, como fazer isso no nosso dia a dia. Como fazer isso dentro das nossas casas, como fazer isso no nosso trabalho, e em cada um dos passos que a gente dá na vida, né? E esse é o exercício que eu acho que é interessante que cada um de nós possa fazer, né? Em todos os momentos, desde o nosso amanhecer, até o momento que a gente pisa fora da cama, na hora que a gente vai tomar o nosso café da manhã, na hora que a gente está saindo para o trabalho, no trânsito ali, naquele momento, que por vezes é estressante, por vezes é desgastante, o quanto de amor a gente tem usado em cada uma dessas situações, né? O quanto esse amor é lei para cada um de nós. Enquanto esse amor é lei nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos mais íntimos, né? Porque falar de amor a gente pode falar, uma palavra que é bonita e tranquila da gente estar falando. Mas o quanto a gente tem vivenciado esse amor, né? O quanto, a hora que a gente amanhece, se a gente mora com alguém, mora com a nossa família, ou seja, com quem for, o quanto de amor a gente está dedicando ali naquele amanhecer para aquelas pessoas, né? No trânsito, quando alguém atravessa na minha frente ali, de carro, de bicicleta, de a pé, o quanto de amor eu dedico àquele irmão que passou ali naquela situação, né? Que às vezes me irritou, que às vezes me deixou contrariado, e o que tem de amor no meu sentimento por aquela pessoa. Quando eu chego no meu trabalho, eu vejo meus colegas de serviço, talvez aquela pessoa que eu goste menos, o quanto eu tenho trabalhado em mim para que esse amor realmente seja lei na minha vida, para que eu realmente sinta esse amor, né, dentro de mim. Isso é um exercício bastante interessante para a gente fazer, porque a gente pode fazer o tempo todo. O amor, ele deve ser exercitado em todos os momentos, do momento que a gente está escovando o dente até o momento que a gente está, sei lá, almoçando. Em cada uma das nossas atitudes, esse amor pode estar presente, porque ele está dentro de nós, ele está nos nossos pensamentos, né? Ele faz parte de nós. Ele vem desde do momento, aquele momento que a gente ainda tinha instintos, ele já estava ali, latente, dentro de cada um de nós, né? Então, depende de cada um de nós esse desenvolvimento desse sentimento. Então, em todos esses momentos, em todas essas oportunidades que a gente tem na vida, e principalmente nas mais difíceis, que é interessante a gente pensar esse amor enquanto lei, né? E tornar isso lei, não como imposição, como uma lei imposta, mas sim como uma lei que eu acredito que ela realmente tenha efeito para o melhoramento da humanidade. É colocar isso como uma lei, não como a lei imposta, a lei que eu não acredito, mas como eu sou obrigado, eu tenho que cumprir. Não, como aquela lei em que eu entendo que ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, né? E colocar isso em todas as situações, colocar isso em todos os momentos, para que a gente possa espalhar esse amor.
Porque cada um de nós pode fazer a nossa parte. Como o Daniel estava falando, o nosso exemplo convence, muito mais que as nossas palavras. E então, a cada um desses momentos em que a gente consegue, principalmente nos momentos mais difíceis, no momento de irritabilidade, nos momentos em que a gente passa por adversidades, né? Quando a gente consegue exteriorizar esse amor, consegue colocar a nossa fé e o nosso amor, consegue agir com caridade, sempre pensando no bem dos outros, que a caridade é a forma da gente exteriorizar esse amor para com os outros, né? As diversas formas da caridade. Quando a gente consegue, nas mais difíceis situações, tá exteriorizando, assim a gente convence, né? Assim a gente mostra que realmente o amor é uma lei na nossa vida. O amor é uma lei na nossa existência. Assim a gente fala aos nossos filhos, a gente fala aos nossos companheiros, seja onde a gente estiver, né? A partir das nossas atitudes, a partir do nosso desenvolvimento do cotidiano. Porque a gente falar sobre amor, talvez dentro da nossa casa, é fácil, assim, relativamente, lógico que cada um vivencia uma determinada situação, mas colocar esse amor enquanto lei na nossa vida, em todas as situações, essa realmente é a nossa missão, que eu acho que ainda a gente engatinha nesse sentido, pelo menos eu. Então, assim, e esse é um trabalho do nosso dia a dia, de todos os dias, de todos os momentos, né? Da gente estar trabalhando isso em nós, trabalhando esse sentimento, né? É sempre lembrar, e por isso o estudo do Evangelho é sempre muito interessante e deve ser sempre uma rotina nas nossas vidas, porque o Evangelho sempre está nos chamando a atenção para que a gente possa refletir sobre esse amor, né? Quando a gente ouve as palavras de Jesus, quando a gente ouve todo o sentimento que Jesus coloca em todas as situações, e a gente pensar no nosso cotidiano, né? Como a minha atitude, como o que eu estou fazendo nesse momento, como eu estou encarando essa situação, o que Jesus acharia disso, de me ver dessa maneira, né? O que nas minhas atitudes estão refletindo essa lei de amor, né? Esse amor que eu tenho que sentir por toda a humanidade, que são todos irmãos, né? Quanto desse amor eu tenho aplicado hoje na minha vida, né? E realmente me propor a colocar mais amor, a colocar mais sentimento. E isso a gente faz trabalhando, a gente faz estudando, é sempre lembrando de Jesus, é fazer cada uma das atitudes do nosso dia a dia uma prece. É sempre ser uma prece constante, para que esse amor possa sempre florescer dentro de cada um de nós, né? E a gente não deixar ele morrer em momento algum, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja em todas as situações. E a Marinês vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse amor, né? Boa noite, meus irmãos. É muito interessante esse trabalho que nós estamos realizando hoje, porque cada um traz um ponto de vista, né, diferente em questão do amor e se torna um trabalho muito rico. Interessante que o Luciano falou sobre o desenvolvimento do amor em nós. Eu venho trazer assim bem sintético, objetivo, como se fosse uma linha do tempo, né? Na evolução do espírito, na evolução da humanidade, a questão do amor. Então, para começarmos, nós temos que analisar que a lei de amor é lei. Então, a lei para ser cumprida. Não é uma coisa facultativa que você possa escolher ou não cumpri-la. É lógico que nós, enquanto espíritos, né, ainda inferiores, no plano de provas e expiações, nós ainda vamos, né, errar muito na questão de amar o nosso próximo, na questão do amor. Mas se nós formos reportar, né, nesse desenvolvimento, nesse caminhar da humanidade, nós vamos perceber que nós já estamos, assim, um tanto, vamos dizer, não avançados, mas nós conseguimos alguma coisa em relação a amar ao nosso próximo. Então, meus irmãos, vamos nos reportar quando Jesus esteve sobre a terra, ele esteve entre nós para implantar essa lei de amor, para trazer para nós esse sentimento, porque nós, enquanto ainda ignorantes dessa lei, né, nós precisávamos de um exemplo vivo entre nós. Jesus, Espírito puro, Espírito, né, assim, avançadíssimo,
veio estar entre nós. Houve toda uma comoção espiritual, houve toda uma comoção também no plano terrestre para que Jesus estivesse entre nós. E Jesus trouxe essa lei de amor. Mas, no entanto, após o Cristo estar entre nós vivenciamos aí um período, né, de barbárie, nós vivenciamos a lei de amor ainda bem precária, né? Ou não vivenciamos essa lei que Jesus colocou para nós. Devido à nossa falta ainda, né, de evolução espiritual, vamos dizer que nós ainda não estávamos totalmente preparados. Mas essa lei de amor que vem para cada um de nós, que vai chegar para cada um de nós em determinado momento, uns amam muito, outros, né, nem tanto. Então, isso é da individualidade, e a humanidade veio caminhando assim. E as religiões, elas vieram, né, deturparam todo o ensinamento do Cristo em questão da lei do amor. E a religião colocou, vamos dizer assim, que ela dominou a humanidade por um tempo. E nesse domínio, a religião, em nome do Cristo, cometeu várias atrocidades, né, em nome do amor de Jesus. Então, se matou, se guerreou. Então, totalmente deturpada a lei de amor que o Cristo veio deixar para nós. Mas assim, meus irmãos, Cristo não nos abandona, né? Jesus sempre está aqui conosco, esperando de nós essa evolução. Em determinado, né, momento, chegaria para nós a revelação da doutrina espírita. Então, no século XIX, logo após milênios de mandos e desmandos, dessa fé cega, né? A fé movida por interesses pessoais, por egoísmo, por a questão do poder, né? Isso daí, a ignorância, isso tudo perpassou por milênios a humanidade. E no século XIX chegou, né, o momento das luzes, né, o século das luzes, como se diz. E foi o momento em que a filosofia, a ciência adentrou os espaços. Mas nós ainda erramos muito, porque nesse momento que fomos, né, deixando o lado religioso e adentrando a filosofia, adentrando a ciência, nós nos tornamos materialistas. E nesse momento nós deixamos as nossas crenças, nós desconstruímos vários valores em nós. Se nós formos ver, essa caminhada da humanidade em questão do amor foi lenta. E no século XIX, ao mesmo tempo que a ciência ali começou a despontar, a filosofia e a religião deixada de lado, Jesus nos dá ali o Consolador prometido. E no final do século, chega a codificação da doutrina espírita. Então, nós estávamos ansiosos, né, por receber essas luzes, esse entendimento, porque aí nós estávamos destituídos de todos os valores. O materialismo imperava sobre a humanidade naquele momento. Então, Kardec codificou a doutrina e nós continuamos ali, né? A partir dali, no final do século XIX, e a Revolução Francesa falava, né, de liberdade, falava de igualdade e falava de fraternidade. E hoje, se nós formos analisar, nós estamos vivenciando tudo isso que plantamos há 200 anos atrás, há 2 séculos. Por quê? Quando no século XIX nós queríamos a liberdade, nós desconstruímos muitos valores. No século XX, a gente queria a igualdade, também aí desconstruímos alguns valores. E o século XXI, meus irmãos, está aí para a fraternidade. E se nós buscarmos na Gênese, né, que o desenvolvimento intelectual do ser, da humanidade, ele está além. Nós não temos muitos problemas com a questão intelectual. Nós somos seres capazes, nós somos espíritos que evoluímos muito nessa parte, nessa questão do amor. Nós deixamos de lado. E estamos vivenciando realmente
né? Se formos lá no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, aqui no item 17, olha, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, nós estamos construindo uma nova sociedade. E nós estamos aqui, neste momento, vivenciando situações dificílimas, mas é para que nós possamos aí construir, né? Para que nós possamos vivenciar a lei de amor, porque ela não pode ser postergada, ela não pode ser deixada de lado, e nós vivemos um plano agora de transição planetária. Então, a nossa chance é agora, nós não temos outra chance de melhorarmos, então nós estamos vivenciando momentos para que nós possamos cumprir o código da lei de amor em nossas vidas. E por que nós vivenciamos as vicissitudes terrenas hoje, as doenças, todo tipo de vicissitude dentro dos nossos lares, em questão da sociedade, e todo esse ambiente que nós vivenciamos é devido à nossa violação do código da lei de amor. Porque nós aprendemos muito, né, nas ciências, as tecnologias são rápidas, né? Tudo isso daí, mas nós não aprendemos a amar. E se nós formos colocar, assim, analisar, Jesus disse que não nos deixaria sós, né? E não nos deixa. Nós temos todas as oportunidades. As nossas oportunidades iniciam lá na nossa família, né? Nós sabemos que vivemos com o grupo com o qual necessitamos, né? Os ambientes com os quais necessitamos para aprender a amar. Então, meus irmãos, deixando aí essa reflexão, dessa, vamos dizer, uma linha do tempo, né? Dessa história da humanidade, essa evolução que ainda almejamos, né? Que estamos construindo aos poucos, né? Devagar, estamos construindo. Se nós formos analisar, precisamos melhorar muito, porque ainda não sabemos amar. E aí eu deixo agora com o Pedro. Foi breve a minha fala, mas eu gostaria que deixasse aí para refletir mesmo. Nós somos seres espirituais, fadados à progressão espiritual e à lei de amor. Todos nós, né, mais cedo ou mais tarde, nós seremos obrigados ali, vamos dizer, obrigados não, mas nós vamos aprender a amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. E aí, Pedro, o que você nos diz? Marinês, eu acho interessante porque nós somos filhos do mesmo pai, né? Então, nós temos em nós o DNA da divindade. Então, uma hora dessa, nós vamos, com certeza, amar a todos sem distinção, porque está em nós esse DNA do amor. Basta a gente se colocar no processo, né, Marinês, de amar a humanidade. Verdade. Mesmo. Pedrinho, tchau. Microfone. Boa noite a todos, aqueles que chegaram depois do nosso início. Eu estou maravilhado com a representação dessas nossas casas espíritas. Realmente, elas estão de parabéns. A Aline, quando iniciou, ela tirou assim, muito do que eu ia falar, porque as nossas, o modo de entender muito se assemelham. Que ela falou ali de João, né? Ela no capítulo 8, no capítulo 4, versículo 8, que ele afirma que Deus é amor. Realmente, quando ele disse isso aí, veio só confirmar o que foi dito bem antes, há 1080 anos antes dele, que tinha um outro profeta, chamava Éfaso, que ele no Salmo 82, ele diz a mesma coisa. E ele diz que nós somos deuses,
nós somos co-criadores, né? Então, vem realmente o João, no capítulo 8, ele vem afirmar que quem não ama não conhece a Deus. E nós, como criaturas, como filhos de Deus, é o que vem, que veio o Efásio nos dizer há mais de 1000 anos, confirma isso aí. A Aline, com as suas histórias, que eu fico maravilhado com as histórias delas, eu acho até que ela participou daquelas, que existiam aquelas escolinhas de ensinar a falar parábolas, aprender a falar parábolas, contar contos. Essa escolinha existia há mais de 1000 anos antes de Cristo. Inclusive, não tendo participado dela, mas Esopo, ele deixou as parábolas dele, né, no ano de 630 a.C. E a Aline, eu acho que viveu naquela época lá, e ela aprendeu e está trazendo isso através das reencarnações, trazendo isso aí para nós. Eu acho tão bom quando ela participa dos nossos estudos, eu sempre deixo ela, incentivo, provoca ela a contar os seus casos, foi o que ela fez hoje, né? Pedrinho, ou foi isso, então eu combati as histórias, né? E agora eu tô vindo para tentar consertar um pouquinho do que eu fiz de arruaça lá atrás. Talvez você tenha criticado, mas aprendeu, né? O crítico aprende com a obra criticada, né? E veio através dessas várias reencarnações, que também a reencarnação é uma justiça, é uma lei do amor, né? Essa reencarnação é uma prova aí de que o amor, ele é justo, ele nos dá essa oportunidade da gente reparar, né? Da gente aprender, da gente evoluir. E você falou citou a mensagem que você recebeu, o texto que você recebeu hoje à tarde, que até no estudo hoje do Ayrton, com o público Arísio e o Quincas, eles falaram sobre essa passagem, sobre esse texto aí, que é de João de Brito, né, um lisboeta, São João de Brito, né, ele nascido em Lisboa, que ele falava essa forma aí, que ele descreveu essas formas de amor dessa forma tão interessante, tão assim elucidativa para a gente, que fica inconteste que realmente é aquilo lá. E sobre a maternidade, sobre o amor de mãe que você fala, que a Aline falou e a Daniele também citou, eu lembrei de uma live da semana passada em que Simão Pedro, que eu admiro muito pelo seu conhecimento, sua cultura, sua inteligência, ele falou que o amor de mãe, para nós não vamos conseguir entender. Isso é um segredo da mãe com Deus. Esse aí não foi revelado para nós homens, não. Nós não temos ainda condição de entender, muito menos ainda de ter essa forma de amor, né? Ele falou, inclusive, não sei se foi o Borginho que falou, que a injustiça é o amor fora da lei. Olha aí, que bonito que é isso aí. Eu fiquei maravilhado com isso aí, ele dizer que a injustiça é quando o amor está transgredindo a sua própria lei. E a gente pode ver que essa lei do amor, ela está em todo momento, está em tudo que existe, até na harmonia dos astros, existe essa lei do amor. E ele tira proveito, inclusive, quando existe essas guerras sangrentas, cruéis. O amor, ele vem através da tecnologia, da inteligência, da ciência, ele fomenta o progresso. Quer dizer que o amor, mesmo no meio desse conflito, desses atritos, ele vem como esclarecimento, né? E ele vem, esse amor, passando por esses vários anos, né? Vários milênios, ele vem culminar, inclusive, nesses dias de hoje, nessa forma que nós estamos passando aí, esse momento de passar para o planeta de
regeneração, o amor está se mostrando tanto aos nossos olhos que a gente nem se apercebia que um dia ele vinha nos mostrar com essa certeza tão grande. É como o Haroldo Dutra diz, é o esmagar das uvas para se fazer o vinho. Aí está o amor aí. E ele, assim, através dessa pandemia que vem nos assolando aí, ele se faz também presente nesse exército de células que a vacina nos proporciona, o nosso corpo criar. Esse amor vem defendendo a vida. Ele é a lei da vida. Então, todas as formas que nós formos falar sobre a ação, a gente tem que falar de amor, porque amor é ação. Se Deus é amor, ele é o verbo de Deus. Ele não é o sujeito, mas ele é o verbo, ele é o predicado. E esse amor, ele tem, como eu disse, ele é a ação, nós temos de colocar ele a todo momento no decorrer das nossas vidas, porque isso aí está na lei de justiça, está na lei de progresso. É a lei do amor. Agora eu vou deixar a nossa irmã Priscila falar um pouco, senão a gente pode até extrapolar o tempo. Priscila, esteja à vontade para as suas reflexões. Mais uma vez, boa noite a todos. Né? Um prazer estar aqui, participando desse momento, né, tão enriquecedor para todos nós. Quando os nossos irmãos aí, né, fazendo um aparato do que já foi falado, do amor de Deus, né, que Deus é a essência da nossa vida, então o amor faz parte dessa essência. A gente não pode nos esquecer do amor nos pequenos detalhes, porque às vezes a gente fica tão envolvido em amar, né? Mas a gente pensa em pequenas coisas e o amor está nas pequenas atitudes. E às vezes, em alguns momentos, ou a gente não consegue enxergar esse amor, talvez no momento mais difícil para nós, né? Diante de uma situação complicada, a gente às vezes só vê o lado negativo e não vê também que existe o amor naquele instante. Por exemplo, quando nós temos a batalha entre a chuva e o sol, o que aparece para nós no céu, né? Vem um arco-íris com as suas belas cores, indicando o quê? Né? O amor, né? Dando ali a harmonia, trazendo o amor ali harmônico, né? A gente não pode se esquecer disso, nesses pequenos detalhes. A chuva, né, que às vezes vem tempestades tão pesadas, né, que às vezes com trovões, com relâmpagos, mas é a mesma chuva que vai fortalecer o solo, né, que vai torná-lo fértil, para que a semente germine, né? Então, sempre a gente pode encontrar o amor nas pequenas coisas, ou buscando o lado também bom dessas coisas que às vezes, né, tem o lado bom e o lado ruim. E o lado bom é onde o amor de Cristo está trabalhando, né, onde Deus está nos mostrando esse amor. Porque a gente não pode esquecer que se Deus é amor, ele está em todos os lugares, a todo momento, né? E aí, quando falamos também, alguns irmãos já citaram, do amor ao próximo, né? O amor dentro de casa, com os familiares. E aí a gente também pode colocar nas pequenas coisas. Porque a gente sempre fala que tudo que é feito com amor, né, qualquer trabalho, qualquer profissão que a gente exerça, se a gente faz com amor, aquilo se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso. E isso também é no nosso lar, é nas nossas atitudes ali com as pessoas que convivem conosco diariamente, né? Desde o nosso despertar, se eu tenho que pensar ali se a mãe de família, né, ali a dona de casa, se ela vai fazer o café para atender ali sua família, já começa por ali o amor, né? Se ela não colocar amor naquilo que ela está fazendo, talvez até o decorrer do dia ali para todos
não vai ser a mesma coisa. Então, já começa por aí, né, o amor nessas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Então, é muito importante. Independente da profissão que a gente exerça, né, da função que a gente exerce em qualquer lugar, mas que tenhamos sempre o amor acima de tudo, acima daquilo que a gente está realizando, né? Vamos pensar em tantos profissionais que nos rodeiam, no amor que eles têm por nós, pelas outras pessoas, pelo próximo. Os médicos, né, nesse momento que estamos vivenciando, o quão importante eles estão sendo, quanta coisa eles estão enfrentando por amor. Porque se eles não tivessem amor, eles não resistiriam a tudo isso, né? Os cientistas que passam horas e horas dentro de laboratórios, pesquisando, né, buscando alternativas para auxiliar as pessoas, né? As pessoas, aqueles que protegem a natureza, né, que defendem a natureza, eles estão pensando na geração futura, né? Então, é o amor ao próximo, porque eles, às vezes, não vão usufruir ali, ou, às vezes, ainda não está tão prejudicado, mas o que eles já estão pensando nas futuras gerações. Então, também é o amor, né? É o amor que faz com que tudo isso aconteça. E aí, voltando no lar, assim como essas profissões, né, pouquíssimas aqui que eu citei, mas tem inúmeras, né, que todas precisam do amor, voltando ao lar, a gente também não pode esquecer de colocar o amor também nas pequenas coisas. Porque se dentro do nosso lar a gente tiver esse amor, né, com os nossos familiares, vai ficar mais fácil também da gente levar esse amor para as outras pessoas. E aí nós não podemos nos esquecer do nosso autoconhecimento. Porque para eu amar o próximo, eu tenho que me amar também, em primeiro lugar. Porque é impossível, né, eu fazer algo para alguém se eu não consigo fazer isso para mim. Então, a gente tem que pensar muito nisso também. A gente se conhecer, a gente está a gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais coisa a gente pode oferecer também para as outras pessoas. Então, é importante a gente também não guardar isso só para nós, né? Que a gente possa passar adiante, que isso também faz parte do amor. Então, eu gostaria mesmo de falar sobre isso, do amor na forma mais simples aí, né? Tendo sempre os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, tudo isso que a gente possa refletir, possa levar isso para as nossas atitudes no nosso cotidiano. E aí eu gostaria de falar de uma historinha a respeito desse amor ao próximo. Existiam duas crianças, né? Dois adolescentes que viviam numa zona rural. Certo dia eles amanheceram, né? Acordaram bem cedinho e falaram que iam visitar o tio, que morava ali bem próximo. Então, a mãe, então, organizou ali um bolo de fubá para eles levarem para esse tio. E nesse caminho tinha uma ponte. E quando eles chegaram, essas pontes bem antigas, de madeira, pequenas, né? Aí tinha um bilhete, né, colado na ponte, falando que ela estava com algumas partes ali quebradas, então que quem fosse passar por ela, passasse um de cada vez, né, para que não colocasse muito peso, para que ela não caísse. Então, o primeiro irmão passou, o outro ficou esperando e passou também. Quando eles passaram, eles pensaram, nossa, mas ainda bem que nós vimos esse bilhete, né, e que a gente conseguiu passar um de cada vez. Mas você já imaginou se vier uma pessoa mais pesada, ou então alguém que não sabe ler, como que ela vai passar por aqui? Aí o outro irmão, que era mais velho, deu uma olhada ao redor e falou para o outro, né, falou, olha, se você me ajudar, a gente pode
arrumar aqui essa ponte, né? A gente pode organizar aqui para que ela aguente um pouco mais de peso. E assim eles fizeram. Tinha alguns troncos de árvore ali por perto que eles conseguiram pegar, foram amarrando com cipó. Então eles organizaram ali do jeito deles, mas ela ficou um pouco mais resistente. Pelo menos dava para passar 2 pessoas com mais tranquilidade. Assim eles seguiram o caminho deles, né? Foram até o tio, fizeram a visita. No fim da tarde, quando eles estavam retornando, o irmão menor, ele torceu o pé, né? Caminhando ali, ele virou o pé. E aí ele não estava conseguindo caminhar sozinho. Então aí o irmão mais velho pegou ele nos braços, falou, não, a gente já está próximo de casa, eu vou te levar em meus braços. E assim ele fez. Aí quando ele chegou na ponte, como eles tinham, né, ali feito ali o concerto, puderam passar os dois, né, o irmão mais novo no colo do irmão mais velho. Então, o que a gente traz aí desse ensinamento, dessa história, né? Eles tinham pensado nas outras pessoas. Eles estavam pensando em alguém que às vezes não lesse o bilhete, ou alguém, né, que fosse mais pesado. Mas, na verdade, quem acabou utilizando ali do que eles tinham feito, foram eles próprios, né? Então, o amor ao próximo foi benefício para eles também, né? Então, eu gostaria de deixar aí essa reflexão para vocês, que quando a gente faz para o outro, né, isso retorna para nós de alguma forma. Assim é o amor, né? Quanto mais amor a gente doa, mais amor a gente vai receber. Não é isso, Estefânia? Priscila, lembrei daquela música. As mãos que carregam rosas ficam um pouquinho de perfume, né? Eu Exatamente. Ia cantar, as pessoas iam sair correndo, eu resolvi não cantar, não. Só vou falar da música mesmo. A outra coisa interessante que eu achei que você falou sobre nos conhecermos, né? E aí eu me lembrei da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho, com a sua sabedoria imensa, ele nos convida a fazer esse conhecimento, esse autoconhecimento, através de indagações simples ao findar o dia. Então, terminou o dia, Santo Agostinho, ele nos falou que ele já fazia isso, e ele nos convida a fazer também. Então, terminava o dia, ele parava e falava assim, gente, eu fiz tudo que eu precisava fazer de bom? Eu faltei com a bondade com alguém? O que eu preciso fazer para melhorar? E depois de todas essas interrogações para si mesmo, ele pedia força a Deus, para que Deus o fortalecesse, o esclarecesse, para que ele não faltasse mais com amor ao próximo. Então, assim somos nós. Se nós nos colocarmos essas interrogações todos os dias, nós vamos nos conhecer e vamos também fazer como os irmãos que a Priscila contou a história, que fazendo bem a nós, nos transformando, nós vamos transformar o nosso ambiente doméstico, nós vamos transformar o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa espírita. Por enquanto ela é virtual, mas ainda assim nós vamos conseguir emanar fluidos, porque tudo é fluido. Nós vamos emanar tanto fluido bom que nós vamos fazer com que todas as pessoas recebam esse amor, ainda que de longe. Não é verdade, Stefânia, agora, né? Sim, é verdade, sim. Boa noite a todos. Cumprimentar cada um de vocês aí, aqui da live, e todos aqueles que estão assistindo. Então, a Priscila, como a Aline já havia comentado aí, ela pontuou muito bem essa forma do amor, né? Contido nas coisas simples. E muito interessante essa última reflexão aí da ponte. Por quê? Porque às vezes a gente faz as coisas não pensando em si, mas pensando nos outros. Mas da mesma maneira que a gente pensa, vou fazer para o outro, isso de uma certa forma vai refletir. É um espelho, bate e volta, né? A nossa cabeça é o nosso guia. Então, o que a gente pensa, a gente coloca em prática aí e se transforma nos nossos atos. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Que a gente faz no dia a dia, né? Que já foi falado aqui.
Então, de tantos os temas aí, de todos os temas pontuados, eu acho que vale lembrar bastante um aí, que é tido como uma forma de amor, que ele não foi falado ainda. Não estava aí no script falar dele, né? Mas a gente faz um paralelo aqui sobre a reencarnação. A reencarnação também, ela é uma forma de amor. Por que que ela é uma forma de amor? Jesus nos deu esse privilégio de conseguir voltar e corrigir os nossos erros aí. E no Evangelho segundo o Espiritismo aí, no capítulo 11, né, que é a lei do amor, de amor, é esse capítulo inteiro. Ele vai falar sobre amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E aqui nessas lições, como o Luciano ele pontuou, ele fala aí que no começo os nossos sentimentos eram tidos como instintos, a gente agia por instintos. Ao passo da nossa caminhada, isso foi evoluindo e esses instintos aí, então, se tornaram aí sentimentos, né? E mais para frente aí, através do Evangelho, ele nos pontua sobre a reencarnação, que a reencarnação ela é tida como uma forma aí de amor. Mas como que a gente pode entender isso de uma maneira mais próxima? No livro Céu e Inferno, lá no finalzinho, na segunda parte, tem uma lição sobre expiações terrestres, na última parte, que ela vem nos dar um exemplo, que às vezes o sofrimento que a gente, quando está encarnado aqui, a gente é posto a provas e expiações. Então, a partir de então, nós somos responsáveis pela nossa conduta no planeta Terra. Então, mas antes disso, nos foi posto um véu sobre o nosso passado. Então, a gente não sabe aonde que a gente errou, a gente não sabe se a gente errou, o que que a gente tem que melhorar. Não é verdade? Então, esse véu posto para a gente vem nos falar o seguinte: olha, você vai ser responsável pela sua conduta, pela sua jornada, sua caminhada evolutiva, de acordo com uma única coisa que você vai ter, que não é te tirado, a consciência. Então, a consciência, a nossa consciência, ela vai gritar quando a gente fazer alguma coisa errada, quando a gente ofender um irmão, quando a gente pisar em falso com o nosso próximo. Então, a nossa consciência vai lá e vai gritar. E por que a reencarnação é uma forma de amor? Por isso, porque nos dá o privilégio aí de começar e fazer tudo de novo. Então, voltando aqui, o livro, O Céu e o Inferno, ele nos dá um exemplo clássico disso, de como a gente deve agradecer a todas as coisas difíceis. A Priscila pontuou que a gente o amor está contido nas pequenas coisas, né? Que a gente às vezes passa despercebido aos nossos olhos. E a gente também tem que enxergar que o amor ele está contido nas coisas difíceis, nos momentos que a gente passa de provação, de dor, de sofrimento, de angústia. Lá está contido o amor. Às vezes a gente se revolta por um momento difícil que a gente está passando. Às vezes alguém enfermo, às vezes uma morte de alguém próximo. O que cabe a gente? Revolta? Não, a gente não tem que revoltar. A gente tem que entender, aceitar e continuar. E tirar um ensinamento disso tudo. Isso é uma forma de amor. Todas as dificuldades postas aqui para a gente, enquanto no globo terreno, enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente tem que agradecê-las. E nessa segunda parte aí, do Céu e Inferno, sobre expiações terrestres, Marcel vai falar sobre uma historinha aqui, um acontecido, sobre a criança número 4, que era tida aí, chamava essa criança de número 4. O que seria? Vou resumir aqui, fazer um paralelo, tentar fazer.
Essa criança, ela tinha em torno aí de 8 a 10 anos, e ela tinha toda uma deformidade do corpo, ela mal se locomovia, as suas pernas chegavam lá perto do pescoço, então tudo, ela era bem magrinha, bem franzina, raquítica, e pelo jeito aí de pegar, de manusear com ela, tinha escoriações na pele, que quase aí chegava aí no osso, né? Vendo as feridas bem expostas. E essa criança, na sua inocência, de 8 a 10 anos, né? O que ela simplesmente ela fazia? Ela pedia ao médico, a todos aqueles que estavam cuidando dela, para que desse mais remédio. E o médico, então, falava, não, mas por que você quer mais remédio se eu já estou te passando a dosagem certa? E ela vinha em resposta e dizia, porque assim eu consigo dormir. E dormindo, eu não vou incomodar, afetar e nem tirar um pouco da paz daqueles outros que estão em tratamento aqui comigo. Então, pensa, o sofrimento que ela estava passando, toda a dor, toda a impossibilidade de locomoção, a impossibilidade, às vezes, de viver, né? De toda essa deformidade que ela tinha, ela pensava no outro. Então, o que ela fez? Ela tirou de todo esse sofrimento que ela tinha, ela tirou a forma mais pura e sublime, que é a forma de amor, que é de se colocar no lugar do outro, pensar no outro. Então, aí é que os médicos paravam e refletiam, né? Poxa, o que é a vida aí, né? Ela toda deformada, com todas as incapacidades, as imperfeições físicas, ela consegue, nos seus 10 anos de idade, ter um pensamento tão sublime, enquanto muitos aí não conseguiriam ter essa reflexão, né, de pensar no outro. Então é isso, eu acho que o sofrimento em si, essa maneira da reencarnação, de quando a gente vem aqui, de lançar esse véu sobre todos os erros que a gente supostamente cometeu em vidas anteriores, ter aí esse véu tampando esses erros, para que a gente possa viver, ter o nosso livre-arbítrio, fazer a nossa vivência no hoje, no presente, da melhor forma possível, agindo de acordo com a nossa consciência. Quando eu falo consciência, é consciência tranquila, porque a gente sabe quando a gente erra. A gente sabe porque no mesmo instante vem parece que aquela vozinha. Sério que você fez isso? Então a gente já reflete na hora, a gente sabe. Então essa dor que às vezes muito de nós passamos ou estão passando, a gente tem que saber lapidar ela, moldar ela e fazer ela não um obstáculo, mas uma ferramenta, um escudo para o nosso melhoramento. Porque a gente não sabe o que foi passado anteriormente, a gente está sabendo apenas do hoje, mas que esse hoje nos sirva de exemplo para a nossa caminhada, que ela seja produtiva e bastante aí laboriosa, tem que ter trabalho, mas que ela possa dar frutos proveitosos para todos nós. Então, a mensagem aí de amor que a humanidade está passando, está precisando, nesse momento de pandemia muito difícil, muita gente perdeu, infelizmente, seus entes queridos, mas é uma mensagem que a gente possa tirar de amor, que a gente possa ter fé. Tempos ruins vão passar. É igual o Chico, a mensagem dele. Tudo passa. O que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Então a gente tem que focar no presente, como a nossa irmã disse aí, focar no presente e viver o hoje. Não viver em prol do futuro, nem vivendo de lembrança do passado. O que foi bom já passou.
O futuro a Deus pertence, mas o presente é de responsabilidade nossa. Então, se a gente está com um fardo que a gente acha que é pesado, vamos agradecer. Vamos ter fé em Deus, que com certeza Ele é para nós. Não é para o vizinho, é para nós. Então, a mensagem é de agradecimento, é de saber aí lidar com, às vezes, o sofrimento. Nosso irmão Machadinho, né, que tem aí de Tupaciguara, com todas as suas limitações também, ele pregou e ele fez obras de caridade que nos marcou, que nos deixou de exemplo. Então, não é limitação física, não é limitação, às vezes, social, que a gente vai ter que servir de impedimento, de barreira para a nossa evolução. Pelo contrário, ela é posta porque nós pedimos para que assim fosse, para que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, a gente pediu que assim fosse na nossa reencarnação aqui na Terra. Essa era a oportunidade que a gente teria para conseguir aí findar o que às vezes foi deixado aberto outrora, em outra vida passada. Então, que possamos ter essa consciência, né, e agradecer pelas dificuldades. Porque ninguém melhora quando está tudo às mil maravilhas. Todo mundo melhora quando a dor bate. E assim por exemplo, na escola. O aluno, ele não aprende se não for por uma maneira de repetição. Ele tem que repetir, ele tem que passar pela tarefa árdua, difícil, às vezes monótona, chata, mas é só assim que ele aprende. E assim é na vida. A gente passando por todo o trabalho, toda a dificuldade, é que a gente vai ter aí um momento de glória, que a gente vai saber que, olha, realmente eu passei o que eu tinha que passar, eu fiz a coisa certa. Então, vamos agradecer as dificuldades da vida, porque é ela que nos faz o nosso alicerce ficar mais forte, né? Então, eu acho que é isso. Nélio, tem a palavra aí, você vai findar a live, né? Então, agradecimentos para a noite de hoje, muito obrigado pela confiança. Boa noite a todos, tá? Obrigado, Stefânia, e agradeço a todos. E esse findar, Stefânia, é até um privilégio para mim, porque é tão interessante, né? Cada um de nós se preparou com alguma parte do conhecimento espírita, dos ensinos de Jesus, da própria vivência, e muitas vezes até a vivência profissional, para a gente chegar nesse momento e falar, enxugar, né? Em pouco tempo, porque o tempo é um limite mesmo, mas que acaba formando um conjunto. E eu tive o privilégio de ficar aqui observando com cuidado, para perceber como que a espiritualidade trabalha, e nós somos meros envolvidos nela, né? É ela quem programa e quem realiza, e nós estamos aí oferecendo o nosso trabalho apenas porque a gente viu um caminho sendo percorrido pela fala de todos os colegas que aqui falaram antes de mim, e esse caminho faz um sentido muito grande. Então, falar neste tema de amor, a lei da vida, foi importante para a gente perceber como que a grandeza da vida está à nossa disposição para a gente perceber. Eu falo isso porque se a gente pensar lá na fala da Aline, eu fui tomando umas notas para poder perceber se tinha ou não caminho, né? E a gente vê que tem. A Aline falou em determinado momento para nós, meus irmãos, sobre somos anjos em construção. Então, se ela chama a atenção da gente para que nós somos esses anjos, esses seres que constroem para nós e que construímos para os outros, né? Então, a gente começa a perceber uma necessidade de vivenciar o amor em trabalho, em realização. E quando ela falou isso, ela já deu uma ligada, um link, né, foi construído com o que a Daniela falou para a gente, né? Se a Aline começou a falar dessa construção que é nossa, a Daniela chamou a atenção para o amor em família. Como que a construção não fica apenas restrita a nós, mas a nossa família, as pessoas com as quais nós convivemos constantemente, e eu tenho certeza que a Daniela falou em família muito bem, e pensou em todos os momentos, em todos os tipos de família ou de convivência social.
Nós estamos percebendo, meus irmãos, que há toda essa construção, né? Olha, começamos com a Aline falando de nós, que somos esses seres em construção. A Daniela falou da família, que é uma célula importantíssima para a nossa vida. Veio Luciano e falou que nós construímos a nossa própria vida. Se somos esses seres em construção, mas nós não construímos somente nós construímos a vida. A vida em família, a vida individual, a vida no trabalho, que o Luciano citou, a vida social que todos nós temos. Então, há uma construção que vai se ampliando à medida da nossa caminhada frente àquilo que a vida nos impõe, como necessidade, como desejo, como algo a construir. Uma palavra que ficou da vez, né? Assim como o Luciano falou dessa construção própria, nós construímos a própria vida de nós mesmos. Veio a Marinesa e falou muito bem dessa construção da nossa vida, mas a partir daquilo que Jesus muito bem deixou para nós. Jesus e todas as revelações que Deus permitiu, inclusive a revelação espírita, nos oferecendo oportunidades tanto de conhecimento quanto de trabalho, pelo que a Marinês bem lembrou. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui nessa construção de conhecimento que veio sendo ampliado com a evolução humana, e à medida que nós, seres humanos, evoluímos histórica e socialmente, nós também evoluímos intelectualmente. Nós evoluímos a ponto de chegar com o Espiritismo e podermos vivenciar o amor no mundo ao nosso redor. Vivenciar um amor de tal forma que nós passamos a compreender tudo aquilo que o Cristo disse, mas que naquele momento nós e tantos outros não entendemos a grandeza daqueles ensinos do Mestre. Com isso, nós chegamos no Pedro, que nos falou como amor enquanto justiça e oportunidade. O Pedro bem disse que nós estamos nesse momento que é da justiça, da lei de justiça, a gente vivenciar o que nós estamos aqui. E o amor faz parte desta construção de justiça em nós mesmos, à medida que nós aprendemos com as oportunidades que estão ao nosso redor. Veja, meus irmãos, como é que é um caminho sendo construído, né? E aí chega a Priscila e cita algo que parece que é simples, mas que não é. Porque ela falou do amor em pequenas atitudes, nas pequenas coisas. Naquelas atitudes corriqueiras do nosso dia a dia, mas que são essenciais para nós. Porque se nós desejamos vivenciar o amor, se nós desejamos encontrar o amor de Jesus, o amor de Deus, isso só vai chegar no momento que nós conseguirmos trazer para as nossas vidas, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso grupo de convivência, essas atitudes aparentemente pequenas, singelas, mas que são essenciais para que a gente possa vivenciar um mundo diferente que desejamos. O mundo da felicidade, do amor de Deus, da perfeição, aquilo que sabemos que iremos alcançar, mas que precisamos passar por esse caminho que os nossos irmãos muito bem construíram para nós. Quando, então, a Priscila citou e deu até um belo exemplo para nós, essas pequenas atitudes, vem a Stefânia e lembra a essência da compreensão que o Espiritismo nos traz para nós hoje, que é a lei de reencarnação. Nós necessitamos realmente dela, né, Stefânia? Você não falou nada fora do script, não. Acho que o script foi dado pela espiritualidade para nós todos aqui, né, meus irmãos? Porque, olha, falar ao final dessa construção que é nossa enquanto seres espíritos em crescimento e evolução. Falar da nossa vivência em família, da nossa vivência em sociedade, do nosso trabalho, das pequenas ações, do bom dia, do sorriso alegre onde nós estamos, é dar vazão ao papel que nós temos de vivenciar para nós mesmos, mas numa linha de eternidade. Nós não estamos aqui por acaso, e muito menos vivenciando o que vivemos por acaso da vida, né? Nós estamos numa renascer, numa linha de nascer e renascer, com o objetivo que a Stefânia muito bem falou, de corrigir os nossos erros, de exercitar o amor, ela bem disse. Então, a reencarnação é essa mola reguladora, para que a gente esqueça realmente, é necessário, aquilo que a gente fez de errado, aquilo que a gente deixou para trás de problema, para a gente experimentar hoje o amor. E à medida que a gente experimenta este amor, a gente pode construir, então, um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais justo para nós e para o mundo.
E aí eu não posso deixar de jeito nenhum de lembrar, Stefano, de citar de você a sua lembrança do livro O Céu e o Inferno, porque além de fazer um apanhado dentro das obras de Kardec, né, o Céu e o Inferno, além de fazer um apanhado sobre a justiça, falar e explicar o que é céu, o que é inferno, para a gente entender de fato o que é isto, ele traz essa segunda parte muitos casos, e que nós espíritas às vezes não conhecemos a riqueza que está lá, porque são exemplos de irmãos, de espíritos igual nós, que em diversas situações têm conhecimento, tiveram um aprendizado e que nós precisamos aprender. Eu acho que fica muito bem uma dica desse caminho das citações que todos nós ouvimos aqui hoje. E para eu encerrar, antes de agradecer, eu tenho que agradecer também pelas falas, que foram tantas contribuições que nós fomos vendo aqui das pessoas nos diversos canais, nas diversas páginas, contribuindo com o nosso encontro, com o nosso estudo. Uma pergunta que foi colocada, que nós vamos colocar aqui na tela, muito importante, para a gente ver que não é só falar sobre o amor, né? A nossa irmã Marilda aqui bem colocou, né? Será que nós estamos praticando, né? Esses ensinamentos que nós estamos vivenciando, falando sobre o amor, será que estamos praticando esse amor que Jesus nos ensinou? Ela nos pergunta. E essa pergunta é provocativa, né? Porque ela provoca nós individualmente, e essa pode ter sido a intenção da Marilda, né? Será que nós, individualmente, estamos tendo essa certeza? Estamos praticando e vivenciando o amor? Ou também é um exemplo que a Marilda nos dá de, será que nós estamos na nossa vida, com todas as dificuldades, com a vida espírita, limitada por não podermos muitas vezes voltar ao centro, ou levar aquele alimento que nós tínhamos, né? Por hábito fazer regularmente? Será que nós estamos conseguindo praticar e vivenciar o amor que Jesus nos deu como exemplo? E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Como que fica na nossa vida hoje esse amor? Como que fica a prática, a vivência de tantos ensinamentos que nós vimos hoje e que sabemos ser a origem do Cristo? Nós vivenciamos? Eu não posso responder por todos, né? Mas eu posso responder pensando nas possibilidades. Quais são as possibilidades que nós temos hoje para vivenciar esse amor do Cristo? Qual é a nossa oportunidade hoje, frente à pandemia, a tanta dificuldade, para a gente vivenciar? A gente sabe, o Espiritismo muito bem esclareceu para nós, né, que para vivenciarmos o amor, a caridade se torna a essência, para a gente conseguir colocar em prática esse amor que nós sabemos que o Pai deseja e nos oferece. Então, talvez, nós pensarmos sobre a caridade, né? Como é que fica a possibilidade da nossa caridade moral, da nossa caridade espiritual, da nossa caridade de vibração para que pensamentos positivos nossos se unam a tantos outros e o mundo se transforme? Se o recado de Deus, com essa pandemia que Ele nos oferece aí como lição, foi oferecido já há mais de ano, né, 1 ano e meio praticamente, o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos levar para a nossa vida? Como que a gente vai praticar essa caridade que o Espiritismo nos mostra? Como que nós vamos vivenciar este amor se não for pela retomada, muitas vezes, dessa caridade? Qual que é a forma que podemos fazer a caridade hoje? Nós podemos fazer a caridade moral, material? Podemos. Nós podemos pegar a lista, contribuir com o centro, que todas as casas espíritas, eu acho, que estão talvez limitadas pelas dificuldades, mas oferecendo o alimento, quantos projetos nasceram em nossa cidade, estão em desenvolvimento. Então, será que eu não posso levar um cobertor lá para casa que eu sei que está reunindo? Se eu não sei se a casa está contribuindo, será que eu não posso fazer aquela chamadinha? Alguém está fazendo isso? Como que a gente pode organizar? E se eu não tiver a casa para fazer, também posso fazer a caridade, porque eu sei que tem gente passando frio. Tem que sair à noite, assim, pelos caminhos da vida na nossa cidade. A gente sabe de pessoas que necessitam, vê pessoas necessitando de um cobertor, de um prato de comida, de uma cesta. Então, nós podemos vivenciar a caridade, se nós não estamos ainda percebendo como, a gente fica com a reflexão. Porque a caridade, por exemplo, que nós temos de vibrar positivamente, de agradecer as oportunidades e pedir a Deus para que a gente possa efetivamente contribuir com a nossa vibração positiva para que o mundo volte para um possível, né? Um meio termo possível. Esse é o nosso papel. Vamos vibrar para que as pessoas possam vivenciar um mundo melhor. É o que nós desejamos, né, meus irmãos?
Eu gostaria muito, gente, porque o tempo, infelizmente, corre, de agradecer. Primeiro, eu vou agradecer aos canais que nos ofereceram a transmissão, à Rádio Portal da Luz, no Face e no YouTube, ao Coromandel Espírita, também pelo Face e pelo YouTube, a AME de Uberlândia, ao Tupaciguara Espírita, a página da AME de Tupaciguara, que transmitiram esta live, este encontro de todas as casas espíritas de Tupaciguara. Essa palestra fica, né, registrada em todos esses canais, que a gente possa compartilhar, levar aqueles irmãos que porventura não puderam aqui. Nós agradecemos muito a audiência e eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um dos companheiros que dividiram conosco. E para que isso seja uma despedida, eu vou agradecer mesmo, Aline. Muito obrigado, minha amiga, minha irmã. Que Jesus te abençoe. Se você quiser se despedir, esteja à vontade também. Nélio, eu que fico agradecida. E eu estava aqui nos bastidores, né, até falando com o Elton, como esse momento foi espetacular, que energia boa. Todo mundo ofereceu o melhor de si, isso foi muito bom. As contribuições das pessoas nos comentários trouxe também, eu acho que foi o que você disse, casou tudo, nossa, foi maravilhoso, graças a Deus. Que Jesus ampare a todos, muito agradecida pela AME, pela participação de todo mundo, por reencontrar pessoas que há muito tempo a gente não vê. Obrigada, Aline. Agradecemos, então, também a você, Daniela, viu? Pelas palavras, que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque, assim, realmente é muito bonito poder perceber como a espiritualidade age, porque foi incrível como um foi palestrando, falando, e, assim, foi tudo uma linha, realmente, né, de conclusão. Inclusive, a gente termina com a conclusão da Estefânia, e isso traz para a gente toda uma linha de raciocínio que, sem a gente sequer fazer o trabalho de interligar, foi muito natural. Então, eu agradeço, foi muito bonito, eu acho que vale muito a pena realmente fazermos esse tipo de trabalho, porque levar o conhecimento, o pouco que a gente sabe, faz com que a gente aprenda ainda mais com todos, porque uma coisa vai levando a outra e isso é magnífico. Muito obrigada por tudo. Valeu, é isso mesmo, Daniela. Muito obrigado, viu? Luciano, muito obrigado também, viu, meu companheiro, meu primo. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e a gente tem que agradecer a espiritualidade por todo esse amparo que a gente recebe o tempo todo, né? Por toda essa assistência que a gente recebe. E por isso sempre vem até nós essas oportunidades e tudo que chega até nós, né? Para que a gente possa exercitar realmente esse amor e vivenciar ele entre os nossos irmãos. São sempre excelentes oportunidades. Obrigado a todo mundo. Valeu, primo. Maria Inês, muito obrigado também, amiga, pela presença, pelos ensinamentos que você nos trouxe. Eu que agradeço essa oportunidade. Está me ouvindo? Eu que agradeço essa oportunidade e foi realmente incrível essa espiritualidade que nos rege, conduz cada trabalho, né? Quando o nosso irmão Luciano começou a falar, eu pensei, meu Senhor, nós não vimos nada, mas eu já tinha sido intuída, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de palestra, qualquer coisa que seja, a espiritualidade já nos dá a linha, né? Certeira daquilo que eles querem. Tanto é que alguns dias, e hoje de manhã também, já me deu toda a linha de pensamento que era para ser seguida. Aí o nosso irmão Luciano seguiu aquela, ficou como se a gente tivesse até combinado, né? Mas, na verdade, é a espiritualidade trabalhando. Eu agradeço a Deus, primeiramente, todas essas oportunidades de levar, né, o evangelho, o conhecimento, porque nós precisamos estudar, precisamos adentrar a doutrina espírita com bastante amor e transmitir isso para que essa doutrina ela sempre propague e aqueça os corações das pessoas. E esse momento foi riquíssimo. Eu percebi assim, essa sintonia realmente. E, Nélia, eu te agradeço muito. Vi que você fez um fechamento aí. Eu fiquei muito emocionada realmente com esse trabalho hoje. E muito obrigada a todos. Nós temos muito a agradecer, sim. Pedro, muito obrigado, meu amigo.
Que Jesus te abençoe também. Valeu, Pedro. Muito obrigado, Nélio. Me fez até lembrar que, certa feita, o pessoal da AME esteve até no Chico Xavier para saber dele o que ele achava que era o papel da AME. O Chico simplesmente respondeu: a AME é para amar. E essa que a AME está fazendo agora, essa iniciativa dela, está demonstrando essa forma de amor que o Chico estava falando. E de todos os nossos irmãos aí das casas espíritas terem aceitado participar dessa super live, também é uma forma de expressar, de fazer que o amor aconteça. Eu quero agradecer a todos, e em especial alguém que está aí no bastidor, meu irmão Érico, o qual eu devo muita gentileza, ele me passa muitos ensinamentos. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, Pedro. Priscila também, muito obrigado, amiga. Que Jesus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós, né? A espiritualidade amiga esteja sempre nos apoiando aí para nossos caminhos, né? A nossa semana também seja de muita luz. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, Priscila, Estefânia, mais uma vez. Muito obrigado. Que Jesus possa te abençoar, você e a todos da sua família também. Muito obrigado, Nélio, pela oportunidade aí. Até vale fazer um paralelo aqui. No primeiro momento, quando você falou sobre participação no dia de hoje e expôs o tema sobre amor, na minha cabeça eu estava pensando que era uma pessoa só, ou seja, seria eu falar. Eu falei, nossa, lei de amor, quantos e quantos temas. Aí foi quando a gente conversou, você falou, não, o representante de cada centro espírita, aí me deu aquela tranquilidade. E casou muito bem todas as falas. Foi até que o Luciano estava falando, e pensei, nossa, eu ia falar disso. O outro passava, não, eu ia falar disso no começo, mas teve toda uma sequência. Então, o sentimento realmente é de gratidão. E a mensagem, mais amor para todos nós possamos sentir isso. Até mais. Verdade, Stefânia, obrigado, muito obrigado. A gente fica nessa tensão de pensar, né, meus irmãos, nossa, muitas pessoas, né, no encontro, mas é uma tarde gostosa, o começo de noite, já é noite mesmo, né, mas que para nós aí, que ficamos envolvidos com esse conhecimento, a organizar, né, nós aprendemos muito, nós temos muito a agradecer à audiência de vocês que estão aqui conosco. Agradeço em especial ao Wellington, sim, que está aqui nos bastidores, nos acolhendo, nos auxiliando nesse canal aqui. Nós temos muito a agradecer às casas espíritas que aceitaram o convite, a vocês, companheiros, que aceitaram estar aqui conosco, e que Jesus possa sempre abençoar as nossas tarefas, abençoar as nossas vidas, abençoar o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente puder fazer, principalmente em nome dele. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma prece bem rápida para a gente poder buscar a figura do Cristo, lembrar de uma fala de Emmanuel, lá no livro Justiça Divina, que não por acaso, se é que o acaso não exista, porque eu acho que não, né? E que faz justamente o estudo deste livro, O Céu e o Inferno, que a Stefânia lembrou. Em determinado momento, Emmanuel nos fala que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia, a felicidade do outro. Então, que a gente possa vivenciar o ato de fazer a felicidade para todas as pessoas que gostamos e para todos os companheiros de jornada. E eu vou fazer uma prece para a gente buscar a figura do Cristo, que nós possamos elevar o nosso pensamento até Ele, para que Jesus, este irmão maior, possa envolver a casa de todas as pessoas que estão neste momento seguindo estas falas, a todos os lares que nos assistem, a todas as pessoas que da espiritualidade ou do plano terreno acompanham conosco tantos ensinamentos, esclarecimentos a respeito do amor, a respeito da lei da vida. Ó Jesus, te agradecemos pelas oportunidades, mas queremos hoje também pedir que tuas bênçãos possam se estender para todos os nossos momentos difíceis, para todos os instantes de aprendizado. Que o seu abraço fraterno chegue a todos os nossos irmãos, nossos companheiros,
que estão enfrentando dores talvez até muito difíceis, mais difíceis do que as nossas. Que todas as pessoas que estão passando por este momento, pela doença do Covid, possam receber dos médicos do além contribuições para o tratamento aqui da matéria, para que efetivamente possamos todos, enquanto humanidade neste planeta, compreender a necessidade de passarmos pelo que passamos, pois sabemos que não é por acaso e nem é castigo. Mestre Jesus, leve até nosso Pai o nosso mais humilde pedido, para que Deus, em sua misericórdia, permita que possamos ser abençoados, que possamos ser reconfortados em todos os momentos de nossa existência. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu exemplo. Obrigado, espiritualidade amiga. Seja sempre conosco e que assim seja. Meus irmãos, então, a nossa última fala é de muito agradecimento. Que Jesus seja sempre presente em nossas vidas. E que assim seja. Até uma próxima, meus irmãos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.